Olá, seja bem-vindo ao canal Escatologia Plena. Eu sou Erivelto Soares e neste vídeo falo a respeito da escatologia bíblica à luz da patrística. Vejamos então como os pais da igreja trataram deste assunto, do assunto referente à escatologia bíblica. É muito importante examinarmos essa questão, pois de vez em quando vem um apologista sensacionalista tentando refutar a questão de uma escatologia já realizada. A Bíblia apresenta uma escatologia já consumada, preterismo completo. Então, por meio das declarações feitas pela fé que tinha os pais da igreja, esses apologistas que surgem por meio da internet vêm colocar eles acima da suficiência das escrituras, para que não fique assim as minhas palavras e seja com isso acusado de manipular informações da história. Estou falando de um registro histórico feito em um blog católico. Estou aqui, né, está aqui presente o blog caritatis.com.br. Vou deixar na descrição do vídeo para que você possa acompanhar toda essa postagem, uma postagem que é de 2010 e o assunto é justamente esse tema, a história da escatologia patrística. Veja só o que aqui diz essa postagem. No tempo dos padres apostólicos, período que vai dos anos 90 até o ano 160 DC, aproximadamente, podemos dizer que estes não se limitaram a repropor a sua fé, mas insistiram na fixação de um início do fim do mundo. Vamos analisar isso aí. Vejam só, depois de 70, precisamente entre 90 a 160 DC, os pais da igreja não fizeram revisões nenhuma sobre as questões da fé cristã. Eles não tinham discernimento quanto ao fim de uma dispensação, da dispensação da lei com a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Eles não entendiam o fato escatológico sobre o tempo do fim e não o fim dos tempos. Eles observavam o fim do planeta Terra. A Bíblia não fala de um fim cósmico. A Bíblia fala sobre um tempo que chegaria ao seu fim, o velho Aion. A palavra mundo, que aparece no texto de Mateus 24:3, não é, como nunca foi, cosmos no original grego, e sim Aion. Esse erro de interpretação fez com que os pais da igreja não tivessem um discernimento que esse tempo já tinha passado. E assim continuaram insistindo e fixando a fé cristã que haveria um fim para o planeta Terra em qualquer parte da história. E temos claramente na própria Bíblia textos impressionantes que desconsidera tais afirmações. Eclesiastes 1:4, por exemplo, fala isso. Eclesiastes 1:4, Salmos capítulo 72, no versículo 5, no versículo 17 e outros textos mais. Vou deixar na descrição do vídeo também um link onde a Bíblia prova que não haverá o fim do planeta Terra. Continuemos aqui no que diz a pesquisa do blog. Naquele tempo era possível dar uma única resposta capaz de resolver ambos os problemas, o da consumação definitiva do mundo e o da sorte reservada à alma depois da morte corporal. É inegável a influência da apocalíptica judaica. Basta percorrer a literatura judaica no último século antes da era cristã para perceber por toda a parte difundida a esperança no advento do novo povo de Deus e a renovação de todas as coisas. Ah, não. Pelo amor de Deus. Vejam só. Unificando a ideia do fim do mundo, os pais da igreja poderiam então responder de uma vez a questão da consumação de todas as coisas e a questão da alma após a morte corporal. Esse é o pensamento predominante da igreja atual. O mundo é destruído, né? O mundo assim então é destruído no fim da história e todos os fiéis que morrerem antes deste fim estará com Deus num paraíso. Outra coisa interessante é que eles, os pais da igreja, foram influenciados pela literatura apocalíptica judaica. Você tem
noção do que isso significa? Claro que não. Então fui pesquisar a questão e vi a tão trágica é a situação que se encontra a igreja com relação à escatologia bíblica, justamente por causa da influência dos pais da igreja. Então encontrei aqui um site muito interessante, também de cunho católico, a PUC de São Paulo, Pontífice, a Universidade Católica de São Paulo, um registro da revista eletrônica de 2016, bem recente. Então, na parte que fala do quadro geral da escatologia na tradição israelita, encontrei algo importante que diz o seguinte: de início, não há como falar a respeito dos conceitos de escatologia e apocalíptica na religião do judaísmo pós-exílico, sem antes entender o percurso pela qual passaram esses dois grandes fenômenos na religião do antigo Israel. Ainda que a origem da religiosidade apocalíptica judaica possa ser situada a partir do século III a.C., com as suas abstrações de conteúdo e dimensões próprias a esse período, ela ainda aproveita alguns requisitos da escatologia israelita, inicialmente a de forma sintética. Podemos dizer que a escatologia no Antigo Testamento origina-se basicamente em uma esperança dirigida ao futuro. Preste bem atenção. Uma esperança dirigida ao futuro, esperança que por vezes iniciada, seja por um processo de libertação, seja por um processo de cativeiro, sempre teve em seu núcleo a ideia fundamental de uma salvação realizada por Yahvé. Essa esperança, em diversos momentos, sempre foi retomada, ressignificada e intensificada em expectativas para o futuro, porém jamais interrompida. Nenhum evento histórico foi capaz de anulá-la por completo. Sempre que um grupo não mais a cogitava, outro assumia e lhe dava nova força, de forma que por esta constante evolução, fortuitos deslocamentos e apropriações por grupos diversos, ela chegou à comunidade cristã com alterações muito pontuais em seu núcleo ideológico, sendo que este último grupo também foi responsável por lhe dar nova forma e sentido. Vou deixar esse link na descrição do vídeo para que você possa ler na íntegra também. Então veja, entendeu por que o preterismo completo é visto como uma heresia para a fé cristã? Por quê? Porque destitui o fundamento apocalíptico judaico a qual a igreja está alicerçada. Não é em Deus e nas Escrituras. Não é de se admirar em saber que os judeus daquela época, em sua grande maioria, não atentaram em Jesus como o Messias. É óbvio que, por assim ser, eles não iriam, de forma alguma, considerar o que o Senhor Jesus falou com respeito ao tempo de seu retorno, que seria no prazo de sua geração, e a respeito do que ele falou, que o apóstolo João, o discípulo amado, não morreria, antes da sua volta, antes de seu retorno, e outras passagens mais. Então, veja, é justo eu me abrigar defensivamente no pensamento dos pais da igreja para refutar o preterismo completo? Óbvio que não. Vamos voltar ao blog Caritatis. No finalzinho diz mais algo interessante para que vocês tomem entendimento do que é a fé futurista. A visão dos primeiros padres se caracterizava por uma tríplice convicção. Vamos ver quais são essas convicções. A. Da iminência do juízo e fim deste mundo. B. De sua renovação graças ao Deus que vem, a expectativa futurista. E C. Do traço decisório que qualifica a hora presente. Fica claro que os pais da igreja cometeram um sério erro ao adotar o conceito judaico apocalíptico para a igreja depois de 70 DC. Por isso que a escatologia bíblica se torna cíclica em seu entendimento, ou melhor, nunca conclusiva em seus propósitos. E com isso o preterismo completo se torna uma ameaça, e já que não consegue refutar, contextualizando as declarações que fez o Senhor Jesus,
quanto ao tempo definido do seu retorno e da consumação daquela era, eles recorrem sempre aos pais da igreja para nos assim calar. É justo eu me abrigar defensivamente no pensamento dos pais da igreja para refutar o preterismo completo? Claro que não. Está aí mais um assunto bem definido referente ao que pensavam os pais da igreja e aquilo que falamos sempre de uma escatologia realizada para que você possa avaliar quem está com a razão. Agradeço a sua atenção dispensada, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Até a próxima oportunidade.